Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Arte é mais uma daquelas palavras difíceis de conceitualizar, como amor, vida, verdade, beleza e tantos outros termos subjetivos. É talvez a maior prova de que o humano difere de todo o resto das criaturas existentes. Podemos criar, representar, poetizar, rimar, sentir. E podemos simplesmente não fazer tudo isso e ainda assim fazer arte. A obra em si pode até se degradar. Entretanto, sua significância continua válida. A arte é significado, uma potência perante a qual até o tempo tem de se calar. Falar é uma arte, daquelas mais acessíveis. Até os mudos podem falar, e é por isso que blogs fazem tanto sucesso. Eles dão voz e espaço a nós, falantes, verdadeiros palanques virtuais, onde podemos mostrar quem somos e o que queremos discursando para o mundo. Até porque, muitas vezes, a arte não precisa ser compreendida para ser apreciada. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da organização. Nosso assunto de hoje, blogs. Falar em público é um dom. Ao longo da história, diversos líderes possuíram em sua trajetória o poder da fala como um diferencial. Moveram multidões, revolucionaram sociedade, marcaram época. Mesmo quando a ideia não era boa, o discurso era impecável. Hoje, porém, os tempos são outros. Apenas falar em público não te faz influente. É preciso estar na rede. Todo internauta pode falar o que pensa, para quem tiver vontade, como quiser e quando bem entender. As multidões continuam mobilizadas e as revoluções ainda acontecem. Até as reivindicações permanecem as mesmas. Só mudou o cenário. E este período libertador em que a internet permite que todo internauta possa gerar conteúdo surgiu com uma ferramenta revolucionária, o blog. Por muito tempo, os blogs foram vistos como simples diários. Um espaço onde uma pessoa diz para o mundo o que ela quiser, o que der vontade. Mas será que eles estão limitados apenas a isto? Blog, na verdade, é uma ferramenta de publicação que facilita a vida de quem não conhece nada a respeito de programação. Você não precisa saber de HTML para, por exemplo, criar seu blog. Você entra em um desses sites que oferecem serviço gratuito de hospedagem e publicação, como o WordPress ou o Blogspot da vida. Em questão de 5 minutos você já cria a sua página. Um blog é uma página na qual todas as atualizações são dispostas em ordem cronológica decrescente, então sempre os posts mais recentes ficam no topo da página e permite que você publique textos, você compartilhe fotos, vídeos, etc. O bacana, principalmente para um cara como eu, que fiz jornalismo, é o fato de que num blog
eu tenho liberdade total de pauta. Então, eu escrevo sobre os assuntos que me interessam mais, não tenho restrições com relação a deadline, a limite de caracteres e ao estilo. Ele é importante não só para quem é da área de comunicação, mas também para quem trabalha com outras áreas. Por quê? Porque através do blog você consegue divulgar o seu conhecimento. Você coloca lá seu currículo, as suas redes sociais, o seu blog. Inclusive as empresas estão procurando muito o perfil, né, das pessoas nas redes sociais para ver o que elas falam. E você também consegue aumentar seu networking, seu ciclo de amizades. De repente você consegue até ganhar mais dinheiro com o blog. Então, o blog corporativo, ele é usado pelas empresas para poder divulgar os serviços e produtos dessas empresas para os seus clientes. Então, o blog corporativo, no geral, ele tem uma linguagem um pouco mais séria. A criação de um blog corporativo facilita esse canal de diálogo que acontece atualmente, no qual você é impactado por alguma mensagem publicitária, você já quer interagir, dizer se gostou, se não gostou. E o legal de uma empresa manter um perfil em uma rede social como o Twitter, Facebook, ou manter o seu próprio blog corporativo, é o fato de que eles ajudam a humanizar a imagem de uma corporação. Oi, tudo bem? Eu sou a Isadora e esse aqui é meu videolog. É tipo um blog, só que em vídeo. Então, hoje eu vou te ensinar a criar o seu próprio blog. Legal, né? É bem fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é achar um servidor para hospedar o seu blog. Existem vários sites bem conhecidos, tipo WordPress, Blogspot, que são bem fáceis e você pode vincular com sua própria conta do Google. Legal, né? Eu vou te explicar como fazer no Blogspot, que é bem mais fácil. Então entre lá para a gente criar a sua conta. www.blogspot.com. Depois disso, você tem que escolher um nome para o seu blog, mas tem que ser algo diferente, não uma coisa chata ou uma coisa óbvia. E tem que ter a ver com o conteúdo do seu blog, porque depois você precisa escolher um endereço para ele. Rua General Cardoso. O endereço é como as pessoas vão encontrar o seu blog na internet. Como é que é o nome do meu blog? dicasdaisadora.blogspot.com. Entendeu? Logo abaixo você vai ver os modelos disponíveis. É só clicar no que você mais gostou e pronto! Criou seu blog. Fácil, né? Eu fico por aqui, até depois! No início dos anos 2000, surgiu a possibilidade de se comentar as postagens dos blogs. Isso abriu espaço tanto para comentários quanto para críticas. Mais do que isso, abriu uma nova forma de comunicação, a interatividade. Eu quero saber de vocês, como vocês compreendem, como vocês percebem essa mudança que o blog proporcionou para a comunicação, de permitir o retorno, o feedback, a interação. Eu acho assim que facilitou muito as coisas, principalmente assim porque na revista antes você, por exemplo, para ter uma comunicação com a editora da revista, você teria que mandar uma carta antes e aguardar a sua resposta, talvez ser respondida na edição, naquelas primeiras folhas da revista. E no blog não, no blog você consegue ter a resposta às vezes em tempo real. Eu acho que o blog mudou muito o cenário da comunicação, principalmente nesse retorno, né, que os usuários podem dar para quem escreve. E também gera como se fosse um fórum de conhecimento, né? Porque às vezes você fala de alguma coisa meio básica, daí vem um abaixo e comenta alguma coisa melhor, e daí vai discutindo e chegando num ponto único que às vezes a gente aprende, a gente que escreve acaba aprendendo muita coisa, e tem muito leitor que aprende até pelos comentários. Os blogs parece que abriram esse nicho aí da comunicação, né? Para os que querem emitir opinião, desde a sua origem, né? Como dissemos, né, um blog era algo assim mais um diário pessoal. Não deixou de ser, embora profissionais de comunicação acabem usando isso para emitir opinião oficial, né? O ideal é que você sempre faça apuração, você faça uma pesquisa responsável, pelo menos isso se exige do jornalista que usa um blog, né? O que muda é a ferramenta, o fato de ela ser um pouco mais aberta e mais opinativa. Nem sempre você tem acesso a isso na grande imprensa, a não ser os que têm lá sua coluna, não é? Que podem escrever crônicas e artigos, mas é uma minoria absoluta que tem acesso a isso aí. A influência dos blogs chamou a atenção do mercado publicitário. Diversas empresas passaram a contar com os blogueiros para divulgar seus produtos e serviços. Quanto maior a influência, mais dinheiro se pode ganhar.
Atualmente, os blogs começaram a ser vistos como mídia. Muitas empresas têm apostado nesse ambiente para divulgar seus produtos e serviços. Isso acontece das seguintes formas: comprando espaços nos blogs, como banners ou pop-ups, ou então pagando por publicações positivas sobre o produto, os chamados posts pagos. No entanto, em uma nova abordagem, as empresas têm enviado um brinde exclusivo ou até o próprio produto para o blogueiro. Assim, ele acaba postando voluntariamente em seu blog comentários sobre a sua experiência com a marca. Se o cara faz propaganda demais, se ele parece que está se vendendo, o leitor vai abandonar. Então, quando ele abandona, ele deixa de ser um veículo interessante, porque não está mais levando para a audiência que funciona. O cara faz 3 dessas seguidas, o quarto anunciante faz uma propaganda com ele, não dá retorno nenhum, o cara para de usar. E aí acontece, as pessoas vão parando de usar e ele deixa de ser relevante e deixa de ganhar dinheiro com isso. A monetização dos blogs, né, é um assunto delicado, especialmente quando se refere a blogs cristãos, blogs adventistas, né? Eu acredito que até seja possível isso, de alguma forma, né? Há pessoas talvez que, não sei se conseguem viver desse recurso, né? Mas não deixa de ser uma fonte de renda paralela às suas ocupações. Mas o mesmo cuidado que, por exemplo, emissoras de rádio da igreja têm com respeito aos conteúdos que vão ser veiculados ali, com respeito aos conteúdos que vão ser divulgados, né? O marketing em torno dessas rádios, deve ser tomado também com respeito aos blogs, né? Ainda que seja um blog de um terceiro, né? Por isso eu acho complicado, por exemplo, você monetizar um blog via Google, porque ali você não tem controle absoluto das propagandas que vão ser inseridas. Então é preciso tomar muito cuidado realmente para que uma mensagem não vá de encontro à outra. Para muitos blogueiros, o que um dia foi apenas diversão se transforma em uma forma de ganhar dinheiro. 17% deles têm o blog como principal fonte de renda. E quanto mais profissional se torna o blog, maior é a frequência das publicações. 26% dos blogs são atualizados pelo menos 3 vezes ao dia. Mas a maioria dos blogueiros ainda são amadores. Para 70% deles, escrever em suas páginas é apenas um hobby. Os temas mais abordados nos blogs são interesses pessoais, tecnologia, política e notícias. Vamos falar um pouquinho sobre a atualização do blog. É importante ele ser atualizado diariamente? Com que frequência vocês fazem essa atualização, em média? Então, tem 2 pontos que eu colocaria, né? Um é que é obrigação, né? Já que é um blog e quer estar na internet com conteúdo bacana, é meio que regra, né? Ele ter bastante atualização. O segundo ponto que eu ia colocar que é o que todo blogueiro quer. Ele quer ter, além de visitas todos os dias, ele quer ter a visita dobrada, triplicada, que gera o page view, né? Eu atualizo o meu mais ou menos de 3 a 4 vezes por dia. Então, de 3 a 4 vezes por dia, você vai ter um conteúdo diferente, você vai ter um post diferente. Mesmo que um seja super extenso, outro seja mais curtinho, eu sempre procuro fazer essa sequência. E eu também trabalho com dias certos de postagem. Por exemplo, segunda e terça, você vai ver no meu blog algo mais sobre moda. E sempre, todos os dias, resenhas de produto. Quarta, eu faço tutorial de maquiagem. Então, a menina sabe que quarta-feira ela vai entrar ali, vai encontrar um tutorial em foto e em vídeo para ela poder acessar. Então, acho isso importante, que você acaba fidelizando o usuário, entendeu? Então, para mim, funciona muito bem. Como vocês diferenciam um blog amador de um blog profissional? Quais são as características de cada um deles? Eu acho que vai das atualizações. Eu acho que um blog amador você pode postar quando você quiser, quando você tiver vontade. Um blog profissional, ele já tem essa obrigação de ter que estar atualizado. Esse blog, ele é profissional, ele tem que estar todo dia com coisa nova, tem que estar mostrando tudo que é novo, tá atualizado mesmo. E também o método de trabalhar, assim, porque, sei lá, um blog profissional tem que ter um Media Kit, ele tem que mostrar os acessos. Mas o que diferencia mesmo é essa responsabilidade, tanto com o leitor, com empresas, com anunciantes, com resposta de e-mail, com horários. Eu creio que um blogueiro cristão ele pode falar sobre tudo que acontece no mundo real, porque a gente vive no mundo real, que acontece de tudo. E só que a grande pergunta do que eu vou dizer é qual a minha motivação ao dizer. Eu posso estar promovendo, por exemplo, vou falar de cinema, para promover Hollywood, para promover os artistas, o estilo de vida que eles fazem, ou para fazer uma crítica
inteligente, uma análise inteligente para me fazer pensar sobre aquele assunto, né? Então eu tenho muitas ferramentas para falar de tudo que eu puder, de uma maneira que eu me responda primeiro, qual é a minha motivação a fazer isso? É colocar o meu hobby para o mundo conhecer que eu sei falar disso, ou é fazer dessa ferramenta algo que faça as pessoas pensarem de um jeito cristão sobre esse assunto? Oi, Dori! Oi! Tá. Oi, pessoal! Aqui é a Isa, de novo. Agora que você já tem o seu blog, vem a parte mais difícil. O que escrever nele? Conteúdo interessante? Tá, beleza. Na teoria é fácil, mas na prática... não é tão difícil assim. Escreva sobre alguma coisa que você goste. E, de novo, fuja do óbvio. Dá pra escrever sobre um assunto comum, mas de uma forma bem diferente. E não se esqueça das imagens. Boas imagens, isso é muito importante. E também, por favor, não esqueça de revisar a gramática. Ai, que mico! Isso é muito importante. Post de utilidade... É posts ou posts? Posts, nenhum dos dois é posts. Posts de utilidade pública também são importantes. Agenda de algum evento, informações extras, e tudo isso vai fazer o seu blog ficar muito bom. Agora, quer ter conteúdo? Leia. Muito. Livros, jornais, revistas, outros blogs, sites. Inspire-se. Mas tudo que tem a ver com o seu conteúdo. Vá atrás de outras informações para fugir daquela coisa de arroz com feijão. As pessoas precisam querer ler o seu blog e elas só vão querer ler coisas interessantes. Mas, por favor, não copie nada de outro site. E se rolar, dê os créditos. E não se esqueça, por mais que a sua vida seja algo relevante, você precisa tornar ela algo interessante para que as outras pessoas leiam o seu blog. Ficar só escrevendo um diário que você faz todo dia não é tão legal assim. Não. Bom, por enquanto é só, pessoal, e até a próxima. Em nossa sociedade frenética, onde o conteúdo precisa ser cada vez mais ágil e resumido, dos blogs surgiram os microblogs. Afinal, nem todo mundo tem tempo ou paciência de ler o seu conteúdo na íntegra. O microblog mais conhecido é o Twitter, uma rede social onde as pessoas postam em até 140 caracteres coisas do seu cotidiano. O encurtamento de espaço, no entanto, não agradou a todos. Surgiram então os mini-blogs, como o Tumblr e o Posteros, que são considerados um meio termo, nem tão resumidos como os microblogs e nem tão extensos quanto os blogs convencionais. Tem muita gente que costuma dizer que redes sociais estariam matando os blogs. Eu já discordo disso. E eu acho que redes sociais entram nessa história toda como um ótimo complemento. As principais fontes de tráfego do meu blog, fora as ferramentas de busca, são de fato redes sociais. Muita gente vai parar no pensar enlouquece porque foi compartilhado um link no Facebook, porque um determinado permalink foi retweetado no Twitter. Então eu vejo as redes sociais como ótimos complementos. Além do que, como são redes que facilitam a conversação, elas acabam gerando ótimas pautas. A gente tem um mito de que as pessoas não gostam de ler muita coisa. O tempo que o blog do NH, que estava dentro do Internet Blogs, eu me lembro que tinha vários posts que o tempo médio de leitura era 11 minutos. As pessoas, em média, falando de 10 mil pessoas que liam um texto num dia, acabou em média 11 minutos num texto, na internet. Nunca se leu tanto na história da humanidade, com certeza absoluta. Antigamente o maior livro que você tinha era a Bíblia. Hoje, quantos adolescentes, pré-adolescentes, crianças não leram Harry Potter? 6 livros imensos. Um monte de livros que juntos passam de 1.500 páginas. As pessoas devoram loucamente isso. Todo jovem adora ler pra caramba. E se o texto for bom, as pessoas vão gastar 11 minutos num único post de blog lendo. E aí você vai lá olhar o post do blog, não precisa de 11 minutos para ler. O cara leu e ficou lendo os comentários. O cara queria mais assunto para ler, né? Acabou o post, eu quero mais informação sobre isso. É preciso levar em conta o óbvio, né? O ululante, que no microblog você tem um conteúdo micro e no blog você pode maximizar isso aí. Então a postagem do blog não tem limites, se bem que o leitor não gosta na internet de ler textos de quilômetros, né? O ideal é que sejam textos curtos, né? Postagens não tão longas. Agora no Twitter você exercita o extremo da síntese, né? 140 caracteres. Então, o que você pode fazer? Você pode postar ou tweetar conteúdos que apontem para o blog, com o link encurtado ali. Então, você chama atenção com um título interessante ou com uma frase de efeito, né? E joga a pessoa para o seu blog. Isso aumenta o tráfego. É interessante.
Ou, simplesmente, se você não tiver um blog, você pode usar também o microblog como um fim em si mesmo, né? Para disseminar conteúdos em pequenas doses, né? E é um exercício bem interessante, você transmitir uma ideia em uma frase. 2 conselhos muito básicos para quem mexe com blog cristão e quer trabalhar de acordo com a ética da internet, né, do mundo real também, é o quê? Dar a fonte sempre colocar a fonte, tudo que você postar, de quem veio, de onde veio, porque qualquer obra intelectual que é colocada lá pertence a alguém. Então, de quem veio? Procurar saber de quem veio, colocar a fonte respeitando isso. E se for usar para um meio comercial, para ganhar dinheiro com aquela imagem, com aquele poema, com aquela música, procurar saber onde é a fonte para pagar os direitos, porque a gente tem que ser o exemplo em tudo e na internet é onde as pessoas vão começar a entender quem a gente é trabalhando certo, né? Se eu tivesse que parafrasear Paulo, o apóstolo Paulo, e dar um conselho para quem tem blog cristão, ao saber o que vai postar, o que não vai postar, eu diria o seguinte: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, sabe? Se existe alguma virtude nisso, alguma boa fama, a Bíblia fala, isto postai, entendeu? Assim, isto postai. Por quê? Porque você não tem um blog desassociado de quem você é. Se você quer fazer isso, seja um blog, seja um faker, seja um cara que tem um nome na internet, mas, né, você posta coisas que você não assume. E a gente, cristão, não faz isso, né? A gente faz o que a gente é, fala o que a gente é, e a gente só é aquilo que a gente é em Jesus. Como você vê o blogueiro profissional daqui a 5 anos? Eu espero que o blogueiro profissional daqui a 5 anos tenha mais responsabilidade sobre aquilo que ele aborda. Eu espero que ele seja mais respeitado, porque hoje em dia é difícil você ser respeitado por jornalista. E eu acho que o blogueiro ele não vai substituir o jornalista. São 2 coisas diferentes, nenhum vai substituir o outro. Eu acho que daqui a 5 anos eu preferia que ele fosse mais respeitado, fosse uma profissão, sabe, mais firme, assim, fosse considerado uma profissão mesmo, que nem hoje em dia a gente não pode tirar, sei lá, registrar como um blog. Você não consegue essa empresa como blog. Então, espero que daqui a 5 anos isso já seja viável. Palavras têm peso em qualquer mídia. Um blog pode dizer mais sobre o autor do que ele mesmo. Suas ações refletem quem ele é, sua imagem. Através de um blog, o autor revela se é inteligente, moderado, bem relacionado, o que pensa sobre um determinado assunto. No fim das contas, blog é marketing pessoal e bastante efetivo, por sinal. É dessa relação que a Igreja Adventista deve se beneficiar. Precisamos comunicar quem somos, refletir nossos valores e, assim, divulgar nossa mensagem. Graças a Deus a igreja está usando, né, com bastante eficiência, bastante eficácia, essas ferramentas, né? Há um despertamento, né? Eu tenho visto com muita satisfação, por exemplo, de manhã cedinho faço lá o meu culto pessoal e já vejo pastores, irmãos, tweetando conteúdos, por exemplo, desse projeto maravilhoso que é o Revivados por Sua Palavra. E ali você vê pastores colocando seus insights de uma leitura, de um capítulo da Bíblia, né? Opiniões, ideias. Então imagina que bacana esse culto coletivo. Você sabendo que naquele exato momento há irmãos fazendo o seu culto junto com você, em lugares mais diversos, né, e distantes possíveis, e compartilhando opiniões. Cada pessoa deve se conscientizar de que ela acaba se tornando uma marca. Internet é uma ótima maneira de você fomentar seu networking, de você encontrar pessoas que têm interesses semelhantes aos seus, ou que trabalham na mesma área de atuação que você, e que vão te encontrar através do seu blog, através do seu perfil no Twitter, no Facebook, vão analisar as suas ideias através do que você escreve. O Espírito Santo ele não se limita a uma alternativa de salvamento, né? Ele usa o que estiver à mão, à disposição. Se na Bíblia usou até animais para falar, não é? Usou árvores que pegavam fogo e não se queimavam, não se consumiam, não é? Deus ele é muito criativo e ele usa recursos vários, não é? Jesus disse que nós tínhamos que ser pescadores de homens. Jesus não falou que tipo de rede tínhamos que usar, se rede virtual ou rede real. E eu vejo como assim, interessante o fato de que a internet é comparada a um mar, né? Tanto que quem navega por ali, navega, né? Está nas águas virtuais. Então eu creio que é possível pescar bons peixes também nesse mar de bits, né? De informações virtuais. Em muitos lares, em muitos celulares, em muitos tablets, a única maneira de chegar uma mensagem de Deus vai ser através de um blogueiro. Deus ele vai poder usar a tua vida, você que é blogueiro,
para poder trazer salvação, salvar alguém de uma situação como, sim, eu estou pensando em tirar minha vida, e a pessoa recebe uma mensagem de um tweet e clica. A gente tem que começar a entender a internet um pouco mais sobrenatural também. A gente está muito cego para essas coisas e de tanta tecnologia a gente esquece do sobrenatural. Deus, ele usa tudo, em todos os tempos e formas e maneiras para falar com todo mundo, né? Porque a graça dele é multiforme, ela traz de todas as formas uma maneira de salvar você. Então, se tem um jovem com um celular na mão e a única maneira de Deus falar com ele é através de um post, de um tweet, de um post, de um blog que acabou de sair, ele precisa ouvir, Deus vai usar, né? Então, eu creio que há poder no blog, há poder no blog. E o poder que está no blog não é o poder do blog nem da internet, é o poder do Deus que motiva um blogueiro a usar essa ferramenta para a glória dele. Então, eu creio que aquele que clica, ele é abençoado, e aquele que promove o clique, ele vai ser muito recompensado, né, nessa estrutura de missão que Deus está fazendo através da internet, de tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo. Creio que a missão também está na internet e cada vez mais. E quem não se antenou nisso ainda, chegou o tempo de a gente usar a internet para a glória de Deus. Há quem diga que vivemos tempos de libertação. Hoje, podemos falar o que pensamos sem nem ao menos nos darmos o trabalho de pensar. São tempos de discurso, de muito falar, pouco pensar e raro agir. Nós, os adventistas, sabemos que a liberdade é mais do que um direito de ir e vir. É algo que envolve luta, mas não contra empresas, governo, sociedade ou paradigmas. É o combate do eu, da humanidade em seu sentido mais pessoal. Liberdade é algo traduzível em exemplos terrenos, mas incapaz de ser vivido ou entendido em totalidade aqui na Terra. Cabe a nós anunciar ao mundo a libertação. Cabe a esta geração falar alto, enquanto ainda possui o direito de abrir a boca. Este é o momento de viver a libertação.